Olá, amantes do terror e do mistério, sejam bem-vindos ao Terror e Chuva, o seu refúgio sombrio onde as histórias assustadoras ganham vida e os dias chuvosos se tornam ainda mais intrigantes. Aqui mergulhamos nas profundezas do desconhecido e exploramos os cantos mais obscuros do sobrenatural. Se você gosta de sentir aquele frio na espinha e adora uma boa história de arrepiar, este é o lugar certo para você. Por favor, não esqueça de deixar um like para que os nossos vídeos possam alcançar o maior número de pessoas possível na plataforma, fortalecendo assim o nosso canal. E se puder compartilhar em seus grupos de amigos, isso nos ajudará ainda mais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e faça parte da nossa família. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Boa noite a todos. Eu gostaria, por favor, que o meu nome não fosse mencionado aqui no relato. Eu sou do estado do Rio Grande do Norte e o que eu irei compartilhar aqui com vocês aconteceu já faz algum tempo. Eu fui caminhoneiro por 12 anos e durante todo esse tempo eu nunca tive nenhum acidente, nem qualquer experiência com paranormal. Ninguém espera que algo assim aconteça, mas quando a desgraça chega, é impossível aceitar o que está acontecendo. A lembrança ainda me atormenta, as imagens do que aconteceu, de não ter conseguido evitar aquele acidente em que eu acabei me envolvendo. Naquela tarde, o céu estava avermelhado, sinal de que a noite se aproximava. Faltavam 2h30 de viagem para eu chegar ao meu destino. Apesar do cansaço, eu parei e me lembro de ter sido ultrapassado por uma pequena caminhonete na qual estavam 3 crianças. Isso me fez lembrar dos meus próprios filhos e dos momentos em que eu os levava para passear nos fins de semana. Junto delas, haviam 2 adolescentes que provavelmente estavam cuidando delas. A caminhonete começou a se afastar do meu caminhão, então eu continuei concentrado na minha rota. Eu subi um pequeno trecho da serra e logo eu estaria descendo, indo em direção ao meu destino. A descida era muito perigosa, especialmente nas curvas. Quando eu terminei a subida e que eu comecei a descer, à minha frente havia um caminhão de reboque que carregava 2 veículos. Repentinamente, ele começou a zigue-zaguear e peças de um veículo pequeno começaram a cair de todos os lados. Com medo de ser atingido por uma daquelas peças, eu não agi corretamente e, ao invés de frear, eu acelerei e acabei jogando a caminhonete que estava à minha frente para fora da estrada, e ela acabou capotando por várias vezes. Foi um horror que eu reconheci que era a mesma caminhonete que havia me ultrapassado alguns quilômetros atrás. Eu não pude acreditar na estupidez que eu havia acabado de cometer. O horror me invadiu e eu acelerei fugindo, assim como o motorista do reboque, que também não parou. Ambos aceleramos para fugir. Eu olhei para os retrovisores com medo de que algum carro que passasse tivesse testemunhado o terrível acidente, o que seria uma evidência de que a culpa era minha. Então eu cheguei ao meu destino na hora combinada. Extremamente nervoso pelo que havia acontecido, eu não sabia se deveria me entregar ou fugir para sempre, mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu seria pego e pagaria pelo que eu fiz. 2 dias se passaram desde o acidente e eu procurava nas rádios e nas redes por notícias, mas não encontrava nada. Gradualmente eu comecei a relaxar, pensando que talvez tivessem encontrado os corpos e não quiseram dar notícia sobre o acidente. Eu fiquei na expectativa por alguns dias, esperando alguma notícia,
mais nada. Porém, a minha paz foi perturbada quando eu comecei a ter pesadelos. Nos sonhos, a família, principalmente as crianças, apareciam com os rostos e os corpos destroçados. Uma menina era a que mais aparecia em meus sonhos. Esses pesadelos começaram a se tornar realidade. Uma vez, enquanto eu verificava os pneus do caminhão, eu vi a cabeça da menina dos meus pesadelos presa entre eles. Na hora eu gritei quase a plenos pulmões e um colega veio perguntar o que estava acontecendo. Eu disse que estava tudo bem, mas na verdade eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. 3 dias depois, quando descarregamos outra carga fora da cidade, eu vi um menino na cabine do meu caminhão com a cabeça deformada. Ao me aproximar, o garoto colocou as mãos no vidro da janela deixando marcas de sangue. Quando eu abri a porta, ele já não se encontrava mais lá. As presenças começaram a se manifestar de diversas formas, tanto que eu cheguei a pensar que eu estava sendo perseguido pelos espíritos das pessoas que estavam naquela caminhonete. Então, eu fui procurar uma senhora para que ela fizesse uma limpeza espiritual em mim. Mas o que ela me disse me deixou ainda mais aterrorizado. A minha esposa me acompanhou, pois estava preocupada com a minha situação. Eu não havia lhe contado o que havia acontecido. Era um segredo que eu não havia revelado a ninguém. Só Deus sabia. Mas assim que eu coloquei um pé dentro do quarto onde a senhora atendia, ela me viu e perguntou com a voz trêmula: "O que você fez?" Eu não entendi a pergunta dela, mas ela insistiu que eu sabia do que ela estava falando, pois eu trazia comigo vários mortos daquele acidente em que eu havia me envolvido. Ao ouvir aquilo, eu quase desmaiei de susto. A mulher me disse que eles não me deixariam em paz até que eu fosse às autoridades e contasse sobre o acidente, pois seus corpos estavam em um lugar muito difícil de serem encontrados. No primeiro momento eu recusei-me a fazer o que aquela senhora me dizia. A minha esposa começou a chorar ao descobrir que eu havia participado de um acidente e não havia feito nada. Eu disse a ela que não era culpa minha, mas na verdade era assim. Eu acelerei o caminhão em vez de frear. Se eu tivesse feito isso, aquela família com certeza ainda estaria viva, ou pelo menos não teriam morrido todos. Eu causei suas mortes ao jogar o carro deles para fora da estrada. As almas que estavam comigo eram inocentes e só queriam ajuda, e elas não queriam ficar ali presas no fundo daquele barranco. Eu me recusei, eu não queria fazer isso. Foi então que a senhora me disse que não poderia fazer nada, pois não seria cúmplice de alguém que estava fugindo da sua responsabilidade. A partir desse dia, as coisas pioraram ainda mais. A minha esposa me dizia a todo momento para eu fazer o que era correto. Foram dias difíceis, pois a minha situação com a família estava cada vez pior e as aparições daquelas almas aumentavam cada vez mais. Primeiro a menina nos pneus, depois o menino na cabine e assim por diante. A tortura de vê-los em forma espectral se tornou insuportável. Então, eu não tive uma outra opção senão me entregar. Quase um mês após o acidente, eu levei os policiais ao local do desastre. Na verdade, não havia mais sinal de caminhonete e era bem difícil saber onde ela estava. Levaram muito tempo para localizar e retirar os corpos do barranco. Vocês podem imaginar como foi para mim. Muitas pessoas estavam procurando por aquela família e eu, por algum motivo, acreditava que não. Para os familiares dos falecidos, eu era um monstro, um assassino que deveria passar o resto dos meus dias na prisão. Apesar de eu ter explicado o que havia acontecido tanto para as autoridades quanto para eles, eu acabei sendo considerado o único culpado.
pois não havia como provar que houve um terceiro naquele acidente fatal. Assim, mesmo que eu tivesse ido até o fim do mundo, o meu destino me alcançaria cedo ou tarde. Eu acabei ficando preso por alguns meses, pagando pelo que havia acontecido. Eu não sei o que aconteceu com o motorista daquele reboque. Eu nem sei se ele está vivo ou morto, e nem se ele sofreu com as visões sobrenaturais como eu sofri. Depois disso, os meus dias como caminhoneiro terminaram. Eu vendi o caminhão que eu havia comprado com tanto esforço e hoje eu estou trabalhando vendendo frutas e legumes aqui mesmo na garagem da minha casa. Desde então, não me sinto em paz para dirigir nem mesmo carro pequeno. Nunca mais tive aquelas visões e, graças a Deus, apesar de tudo, hoje em dia eu vivo em paz. Muito obrigado a todos que me ouviram e peço sinceramente perdão a Deus e àquela família, que eu espero que estejam descansando em paz. Esta é uma experiência que o meu tio Alberto vivenciou e com a sua autorização vou compartilhá-la com vocês. O meu nome é Raimundo e meu tio Alberto trabalha em uma empresa de mudanças. Ele já percorreu grande parte do Brasil na boleia do seu caminhão e essa experiência aconteceu há 12 anos. O meu tio Alberto tinha um colega chamado Sebastião que, por questões da vida, acabou vindo a falecer de câncer em um curto espaço de tempo. A doença já havia afetado gravemente o seu corpo por um longo período e ele foi consumido por ela em menos de 3 meses desde o diagnóstico. Ele estava internado em um hospital quando meu tio foi visitá-lo naquela tarde. O meu tio tinha que fazer uma viagem para o estado do Paraná e foi se despedir do seu amigo, pois no fundo ele sabia que ao retornar, ele provavelmente não estaria mais entre nós. Bom, o Sebastião falou para o meu tio das saudades que sentia das estradas e dos anos de trabalho que os dois compartilharam. Ambos recordaram os bons e maus momentos nas intermináveis estradas do interior do Brasil. O Sebastião chegou e disse a ele que, mesmo não estando fisicamente presente, sempre estaria lá para ajudá-lo. Ele sempre seria como seu anjo da guarda. E ambos sorriram. O meu tio se despediu do seu amigo e companheiro. Foi a última vez que o meu tio o viu com vida. Ele soube do falecimento do Sebastião alguns dias depois, enquanto cruzava uma estrada no interior de Minas Gerais. Passados alguns meses, o meu tio teve que fazer uma viagem de Cuiabá até Teresina. Desta vez, a sua carga era algo bastante peculiar. O meu tio disse que nunca havia transportado imagens religiosas como santos de diversos tipos, vasos de cerâmica e cruzes que são colocadas nas sepulturas dos cemitérios. Examinando a carga, uma delas chamou a sua atenção. Era uma estátua de um anjo feito de puro mármore que ocupava grande parte do caminhão de mudanças, não pela altura, mas pelas asas estendidas da estátua. Todas aquelas imagens eram encomendadas para um cemitério. No entanto, meu tio quase teve um ataque cardíaco quando carregaram a última imagem. Era uma estátua da Santa Morte, uma santa muito popular em alguns países da América Central e do México. Ao ver aquilo, o meu tio sentiu uma grande repulsa por aquela divindade. Ele nunca nos disse o motivo, mas a sua expressão de desagrado foi evidente assim que a viu. No entanto, ele não deu muita importância, pois para ele eram apenas algumas imagens que precisavam ser entregues e ponto final. Bem cedo pela manhã, o meu tio Alberto e o seu novo companheiro Rafael saíram de Cuiabá rumo ao estado do Piauí.
O meu tio dirigia o seu caminhão pela estrada e a carga que levava, além de despertar sua curiosidade, começou também a lhe causar uma grande inquietação. Talvez pela saudade dos muitos anos em que ele e seu amigo Sebastião percorreram inúmeras vezes aquela mesma estrada. À medida em que avançavam, começaram a acontecer coisas estranhas. Sons vinham de dentro daquele baú, como se as imagens tivessem se soltado das cordas que as prendiam. Antes mesmo de sair do estado do Mato Grosso, eles pararam para verificar. Estava tudo bem com a carga. O meu tio Alberto abriu o baú esperando que as imagens estivessem danificadas, mas ele e o Rafael ficaram chocados ao ver que tudo estava em ordem em seus devidos lugares. Ao ver a imagem da Santa Morte, o meu tio disse apontando com o dedo indicador: "Comporte-se aí, tá bom, ô magrela? Nem você e nem eu precisamos ter problemas, tá entendendo?" Por uma incrível coincidência, o seu falecido amigo Sebastião certa vez havia lhe falado sobre essa santa, pois sabia que ela era muito milagrosa, mas daquela conversa, a única frase que acabou ficando gravada em sua mente foi: "Se você não paga o que prometeu, ela vai se irritar e irá cobrar caro por ter sido enganada." O meu tio apenas sorriu e disse para pedir então que ela se comportasse bem, como os santos e as virgens que a acompanhavam, e assim ficou combinado. Ele fechou a porta e foi com o Rafael comer alguma coisa para então continuar a jornada. Eles estavam perto de chegar ao destino quando repentinamente o motor do caminhão começou a falhar. O meu tio chegou a praguejar entre os dentes enquanto lutava para manter o controle do veículo. Ele não teve escolha senão encostar. Já parado ao lado da estrada, ele saiu para verificar o motor, mas nem ele nem o Rafael encontraram qualquer problema. Enquanto estavam lá, uma rajada de vento gelado se fez sentir, fazendo-os tremer na mesma hora. Ambos viraram para a parte traseira do caminhão. O meu tio, já um tanto irritado, bateu na carroceria e gritou dizendo para eles pararem com as brincadeiras e assim o ajudarem a chegar ao seu destino. Ele estava prestes a retornar para a frente do caminhão quando ouviu um barulho muito alto vindo de dentro do baú do mesmo. O Rafael na mesma hora sussurrou para ele que quando encontrasse uma igreja pelo caminho, seria melhor levar as imagens para serem abençoadas. O meu tio então logo se lembrou de mais uma vez do seu amigo. Ele ficou parado ao lado do caminhão e com palavras pouco amigáveis disse-lhes para descansar ou ajudá-lo a chegar bem ao destino. Eles decidiram então continuar a viagem, embora com um sentimento de desconforto persistente em seus pensamentos. Quando foi cerca de 1 quilômetro adiante, algo chamou a atenção deles. Uma figura escura que mal puderam enxergar. Ele parou, desceu para investigar, mas a figura desapareceu pelo caminho de terra ao lado da estrada. Rafael disse que era melhor descansar, pois, para ele, era um aviso de que não deveriam seguir em frente. O meu tio Alberto é um homem muito teimoso, mas reconheceu que o Rafael estava certo, pois Sebastião era muito intuitivo em tudo isso, e em várias ocasiões essa intuição o salvou de acidentes ou até mesmo assaltos. Então, eles pararam para retornar à jornada. Isso era cedo, quando eles encontraram estacionamento para caminhões para eles passarem a noite. Mas foi impossível dormir, pois os ruídos vindo da caçamba do caminhão eram difíceis de ignorar. Antes mesmo do sol nascer completamente, já haviam retornado à estrada, quando finalmente chegaram ao destino, um depósito cheio de todo tipo de imagem ao lado de um cemitério. Rafael foi procurar comida enquanto os outros descarregavam as imagens.
Antes que alguém se aproximasse do caminhão, o meu tio começou a abrir as portas. Ao fazê-lo, ele ouviu murmúrios estranhos que pareciam vir de dentro das caixas. Os murmúrios se pareciam muito com a voz do seu amigo Sebastião, dizendo-lhe para esperar e não abrir nada ainda. Ele logo lembrou-se dos problemas que ocorreram e achou melhor abrir a porta apenas na presença dos responsáveis pela carga. O homem que os recebeu, que não parecia ter mais de 50 anos, começou a perguntar como eles saíram com o transporte. O meu tio olhou para ele surpreso e o homem sorridente disse que todos que traziam os seus pedidos sempre tinham experiências estranhas na estrada. O meu tio disse que tinha tudo ocorrido muito bem. Ele então abriu a porta e subiu para que o encarregado também entrasse. Mas ao ver o rosto do homem, soube que algo estava errado. Na pouca luz que entrava no baú do caminhão, eles mal conseguiram ver os rostos distorcidos das imagens. Quando se aproximaram, os anjos e as virgens e os santos todos pareciam horríveis, com rostos terríveis e bocas grandes e retorcidas. Em vez do sorriso compassivo que todos conhecemos, as imagens se pareciam mais com demônios do que com qualquer outra coisa. O encarregado responsável por descarregar as imagens deu um salto e quase caiu de cara no chão. Ele garantiu que era a primeira vez que via algo assim e disse que não aceitaria a carga, afirmando que não era aquilo que eles estavam esperando. O administrador foi chamado e então teve que conferir o que havia no caminhão. Misteriosamente, tudo estava em perfeito estado e não havia nada de anormal. Nenhuma das imagens estava como eles tinham visto alguns minutos antes. Os santos e os anjos estavam com suas expressões normais, serenas e benevolentes, e não havia nada de demoníaco nos rostos. A imagem da Santa Morte estava ainda mais radiante e bela do que antes. Eles então não tiveram uma outra alternativa a não ser descarregarem tudo, e naquela mesma tarde começaram a fazer o caminho de volta. Essa foi a primeira vez que o meu tio aceitou uma carga de imagens religiosas. Ele sempre conta essa história e todos na família duvidamos que ela seja verdadeira. O seu ajudante Rafael, que estava lanchando, não estava presente para confirmar esse relato. Sem nenhuma testemunha para confirmar, fica tudo ainda mais difícil de acreditar. Mas conhecendo a seriedade do meu tio, acho muito improvável que ele tenha inventado tudo isso ou que quisesse se divertir tentando nos assustar. Vai saber o que aconteceu naquela ocasião. Já da minha parte, eu não duvido de nada desse mundo, pois o mundo espiritual está ligado ao nosso e tudo pode acontecer. Boa noite. Numa terça-feira, 20 de março de 1990, após a consulta ao gerente da minha conta, eu recebi a notícia de que todo o dinheiro que eu economizei por anos estava bloqueado. Era o plano Collor que entrava em vigor. De tudo que poupei, apenas 50 mil cruzados novos poderiam ser sacados. O restante seria devolvido em 12 parcelas iguais a partir de setembro do ano seguinte, com juros crescentes de 6% ao ano. A inflação do mês anterior era superior a 80%, a menos que a economia sofresse uma modificação profunda. Ao final do confisco, não sobraria nada daquele dinheiro. E como uma desgraça nunca vem só, ao chegar na indústria onde eu trabalhava, o meu chefe disse para eu passar no RH. Eu subi aquela escada em L já sentindo um frio no estômago. Eu estava demitido. E agora, o que fazer sem emprego, com as economias confiscadas? Bom, eu cheguei em casa e me sentei no sofá da sala. Naquela época, recém-separado, eu estava morando na casa da minha mãe.
Assim que ela colocou o telefone no gancho, foi logo me dizendo: eu estava falando com seu padrinho João. Ele mandou um abraço e disse para você visitá-lo, pois ele já está muito velho e não pode vir a São Paulo. Foi então que eu tive uma ideia de viajar até Goiás. Todos os irmãos e irmãs da minha mãe moravam lá. Sexta-feira, eu já estava na estrada. No primeiro dia, dirigi meu golzinho cinza 1986 até Uberlândia, interior de Minas Gerais. Aproveitei para passar na casa de um irmão do meu falecido pai. No outro dia cedinho, eu já estava cruzando a ponte sobre o rio Paranaíba e entrando em chão goiano. Por volta do meio-dia, eu já estava almoçando com meu tio João em Trindade, Goiás. Além do casal de tios, estavam presentes 3 primos, 2 filhos do casal e o terceiro filho de um outro irmão da minha mãe. Este era um sujeito bom de prosa. Sentamos numa mesa e, entre um gole de cerveja e torresminho, passamos a tarde toda batendo papo. Foi então que eles disseram trabalhar como representante numa empresa de produtos agropecuários. Desempregado, eu logo liguei as minhas antenas e quis saber um pouco mais sobre o trabalho dele e se havia possibilidade de surgir alguma vaga. Ele disse que sim, que estavam precisando de alguém com um carro para trabalhar na região de Piracanjuba, Palmeiras de Goiás, Pontalina e outras cidades daquela região. Na segunda-feira eu já estava no carro com os catálogos e mapas rodoviários no banco dos passageiros. Nesses mapas, haviam círculos amarelos feitos pelo funcionário anterior, indicando as principais fazendas e, dependendo do tamanho do círculo, o volume de produtos normalmente adquiridos. Minhas primeiras visitas seriam em fazendas localizadas entre os municípios de Iguapó e Varjão. Em alguns meses, eu já conhecia todas as estradas, pontes, porteiras e buracos daquela região. Sabia quem era o dono e o nome da maioria dos funcionários, vaqueiros, peões e caseiros de praticamente todas as fazendas que eu visitava regularmente. Entretanto, desde o início, um caso me chamou a atenção. Foi logo em minha primeira viagem para aquelas bandas. Ao me despedir do gerente de uma propriedade, eu perguntei sobre outras fazendas ali na redondeza. Eu precisava conseguir mais algumas vendas para construir uma boa imagem na empresa. Ele então, apontando com um braço, disse que havia mais uma fazenda e das grandes, seguindo aquela mesma estrada. Olhei para o sol e vi que ainda tinha mais 3 horas de claridade e decidi ir até lá. Ele arregalou os olhos com uma cara de espanto e me disse: "Você é um sujeito de muita coragem ou é meio doido?" Mesmo querendo perguntar o porquê, mas com o sol que descia sem esperar por ninguém, eu resolvi entrar no meu carro e fazer poeira. Ao me aproximar da sede, vi de longe um homem usando um chapéu de palha, que inicialmente estava na área da casa e se deslocava em direção ao curral. Ele estava encostado no mourão da porteira de entrada e aguardava a minha chegada. Era um homem de meia idade, pele morena queimada do sol e cabelos crespos. Antes mesmo que eu descesse do carro, ele me perguntou: "Boa tarde, o que o senhor veio fazer aqui?" Eu desci, estendi a mão e depois de uma boa tarde eu me apresentei. "Então, eu sou representante da Tortuga. Aqui tem de tudo para o gado, galinha, porco. E vejo que o gado está meio magro, pelo arrepiado. Isso é falta de um remédio para o carrapato e de um bom sal mineral no coxo. Vamos dar uma olhada aqui no catálogo?" Eu percebi que ele se interessou e, já animado com a possibilidade de uma boa venda, continuei a falar sobre os outros produtos, enquanto caminhávamos para uma pequena área aberta na frente daquele casarão antigo no interior de Goiás. Essa área aberta, cercada apenas por muretas que são usadas como bancos para se sentar, é chamada de alpendre. Sentado no cimento queimado daquela mureta de tijolos, enquanto
Eu aguardava um copo d'água que ele havia ido buscar para mim. Eu observava os detalhes daquela construção e parecia ser bem antiga. As vigas ou esteios e as janelas eram de madeira já bastante desgastada. Então ele chega com a botija de barro e me entrega um copo de alumínio. Seguro o copo e ele entorna a botija e mato a minha sede com aquela água fria e muito boa. Em seguida, justifica a demora dizendo que estava falando com o patrão sobre a compra dos produtos. Imediatamente eu quis saber o resultado daquela conversa. Ele me disse que o patrão havia pedido para comprar sal mineral suficiente para tratar 100 réis por 60 dias e também remédio injetável para tratar carrapatos de 40 bezerros e 100 vacas. Fechamos o pedido e disse a ele que uma parte deveria ser paga naquele momento e o restante no dia da entrega. Ele sai e volta em seguida com um pacote de cédulas e depois de contá-las na minha frente, as entrega a mim dizendo: "Está certo. Quer conferir de novo?" Não, tá certo, tá claro, eu vi aqui." "Não precisa", respondi para ele. Como já estava escurecendo, eu me despedi e ao virar as costas para me dirigir ao carro que ficava do lado de fora do curral, eu senti um arrepio assustador. Ao caminhar, eu tive a impressão de que alguém me espiava pela janela. Firmei meu passo enquanto sentia a pele das minhas costas contraindo e tornando-se gelada. Eu não olhei para trás, mas juro que mesmo sem olhar, na minha mente eu consegui visualizar um homem barbudo de chapéu preto e olhos vermelhos como sangue. E aquele homem me encarava. Eu não sei explicar isso, mas a visão que tinha na minha mente era que o homem fosse desse jeito. Eu entrei no carro e saí acelerando, tentando controlar a tremedeira das minhas pernas. Naquela noite, eu tive até dificuldade para dormir. Assim que eu fechava os meus olhos, a imagem daquele homem de olhos vermelhos logo vinha na minha cabeça. E o estranho é que mesmo sem tê-lo visto diretamente, aquela imagem se formou tão nitidamente que era como se eu tivesse olhado frente a frente para aquela coisa. Sempre gostei do escuro, mas naquela noite eu deixei a luz daquele quarto de hotel localizado na rua principal de uma pequena cidade daquela região, acesa até o amanhecer. Me levantei, comi uns 5 pães de queijo com café e peguei a estrada novamente. Logo, eu já estava apresentando o catálogo para um outro produtor da região. Eu quis encontrar uma oportunidade para perguntar se alguém ali sabia alguma coisa sobre aquela fazenda, onde eu vivenciei tudo aquilo no dia anterior. E no finalzinho da tarde, porém, tanto nessa propriedade quanto nas outras duas, eu não encontrei ninguém bom de conversa, nem de negócio, pois não consegui vender nenhum saco de sal mineral. Por volta das 15 horas, resolvi sair da rota ao ver uma estrada de chão batida perpendicular à estrada principal. Ao percorrer uns 800 metros, avistei uma casinha branca cercada por pés de manga e um imenso flamboyant. A porta exibia uma flora vermelha muito bonita de se ver. Assim que o carro se aproximou, um homem sem camisa, acompanhado de uma mulher usando um lenço estampado na cabeça e sob o som dos latidos de meia dúzia de cachorros de todos os tamanhos, saiu pela porta da sala e ficou ali a me esperar. Assim que desci, ele, entre gritos com os cachorros, me chamou para entrar. Eu aceitei e, enquanto conversávamos, eu sentia no ar aquele cheiro gostoso de café em preparação. Aproveitei a ocasião, já que era um sujeito simpático e bom de prosa, para perguntar sobre aquela fazenda. Assim que descrevi o lugar, ele logo ficou meio assustado e, dirigindo-se à mulher, falou: "Nossa, Maria, deve ser lá na fazenda do velho Vladimir." Ela então respondeu fazendo o sinal da cruz: "Deus me livre e guarde. O senhor é um homem de muita coragem.
Aqui na região, eu não tenho lembrança de quem trabalhou mais do que uma semana naquela fazenda. O homem tomou um gole de café, deu uma tragada no cigarro de palha preso por entre os dedos e, olhando a fumaça subindo em círculos, disse: aquilo é mau. Roubou os próprios irmãos. Há quem diga que envenenou uma irmã para não dividir a herança. Eu moro aqui há mais de 30 anos. Quando eu cheguei, eu fiz um ranchinho de pau a pique coberto com folhas de buriti bem ali onde é aquele pé de manga. Nesse tempo todo, vi aquele velho 2 vezes apenas. A primeira vez foi quando eu estava furando os buracos para construir o rancho. Ele entrou na estradinha, parou em um jipe azul sem capota quase em cima de mim e perguntou o que eu estava fazendo aqui. Eu disse que eu havia comprado esse pedacinho de terra de um dos filhos do finado Tião Mineiro. Ele apenas me olhou com desprezo e foi embora, rasgando a soroba com o jipe. A outra vez, já faz uns 10 anos. Eu estava precisando de dinheiro, pois a minha mulher havia ficado meio adoentada e me disseram que ele tinha empreitada para roça e pasto na época. Ainda não tinha essas conversas sobre ele por aqui. Eu trabalhei uma semana de sol a sol, levando ferroada de maribondo e pisando em cascavel e comendo apenas goiaba madura e chupando manga. Ele não oferecia nem um pedaço de queijo para a gente comer. A única coisa que eu pegava daquela casa era a água da bica para encher uma cabaça. Ao menos, ao final da empreitada, recebi todo o dinheiro das mãos do capataz da fazenda. A conversa estava boa, mas assim que eu vi a Dona Maria acender uma lamparina e senti aquele cheiro de querosene queimado no ar, eu percebi que já era noite e precisava pegar a estrada até o hotel. Antes de dormir, eu deveria organizar os pedidos e fazer uma planilha. Consegui vender bem, agora era só voltar e preparar a entrega na semana seguinte. O caminhão da empresa, conduzido por um velho senhor que conhecia cada buraco daquela região, entregaria a mercadoria no final de maio, uns 50 dias após a minha primeira visita. Voltei àquelas fazendas, sendo que dessa vez, movido por um sentimento inexplicável, uma mistura de medo, ansiedade e curiosidade. Peguei a estrada que me levaria àquela fazenda, sem antes, é claro, passar pela casinha branca do seu Sebastião e da Dona Maria. Assim que desci do carro, após pegar uma corda de bacalhau e ameaçar os cachorros que insistiam em latir, seu Sebastião me recebeu com um bom dia que saía de um canto da boca, enquanto segurava um cigarro de palha no outro canto. Enquanto esperava o café, ainda naquele bate-papo inicial do tipo: como está o senhor? Já chegou frio por aqui, etc. A Dona Maria, lá da beira do fogão a lenha, se manifestou. Bastião, conta pra ele aí, ó, sobre o que aconteceu com o velho Vladimir. Imediatamente já perguntei: aconteceu alguma coisa? Sebastião então começou a falar: seu moço, foi uma coisa de doido. Faz tempo que aquele velho estava doente. Há uns 10 anos pelo menos. Sempre que ele está morre e não morre, alguém da família dele vai primeiro, e isso é entre filhos e irmãos. Agora só resta um filho. Dizem por aqui que já faz algum tempo que ele estava negociando a morte com quem aceitasse a ficar no lugar dele. Eu não sei explicar muito bem, mas parece que para ele poder morrer, uma outra pessoa deveria assumir o pacto. Deixa aquele sujeito que trabalha lá mudou para a região, ninguém mais morreu e o velho só piorou de saúde. Foi nesse momento que a Dona Maria aparece e diz: ah, sei não. Foi só aquele filho esquisito dele aparecer por aqui que ele não passou uma semana sequer. O velho foi logo batendo as botas. Uns 2 dias antes do falecimento, eu estava atrás de umas galinhas ali na beira da estrada quando uma caminhonete daquelas D20 vermelha parou e um sujeito lá de dentro da cabine me perguntou: oi,
A senhora viu uns 5 bezerros passando por essa estrada de ontem para hoje? Eu olhei para ele e respondi que não vi nada. Deu para ver os olhos dele, ruim, igual do pai. Antes de sair, ainda deu para escutar ele resmungando. E se esses bezerros passaram por aqui, essa velha besta nem viu. Eu já inquieto para saber detalhes sobre o acontecido, eu perguntei, mas e aí? O que aconteceu mesmo com Vladimir? Sebastião então continuou. Foi numa quinta-feira bem cedinho. Eu estava limpando o mandiocal quando aquele peão da fazenda bateu aqui na porta dizendo que o velho havia amanhecido duro na cama. Ele havia morrido à noite. Falou que o enterro seria no final da tarde, no cemitério que fica logo adiante, do lado esquerdo da estrada daqui para lá, na metade do caminho até a sede da fazenda. Guardei a enxada, joguei uma água no pescoço e me limpei rapidamente. Vesti uma roupa mais limpa, calcei a botina e, montado naquele cavalo ali, eu fui para lá. Aqui na região, mesmo que a gente não goste muito da pessoa, pega muito mal não aparecer no velório. Assim que apiei do cavalo, amarrei o animal embaixo do pé de cedro antigo que fica bem pertinho do curral e já vi alguns conhecidos aqui da região conversando encostados na porteira. Todo mundo meio que ressabiado. Parecia até que ninguém queria arriscar entrar na casa para ver o defunto. Não demorou muito. O gado que estava ali próximo ao curral começou a bufar e ficar inquieto. Logo a manada inteira saiu em disparada lá para as bandas da represa. Pouco depois, os cachorros que acompanhavam alguns dos vizinhos começaram a latir. Era aquele latido fino e longo. De repente, todos correram e ficaram tentando se esconder por entre as pernas dos donos, emitindo aquele chorinho de cachorro acuado. Nesse momento, os mais medrosos já começaram a querer ir embora. Foi quando do nada passou um redemoinho bem ali na nossa frente, levando o esterco do curral. O bicho foi crescendo e jogando poeira e esterco seco em todos que estavam ali. Na hora eu fechei os meus olhos e virei as costas para me proteger. Foi quando eu vi uma sequência de estrondos. As janelas daquela casarona velha batiam tão forte que pareciam que estavam sendo arrancadas. Quando eu abri os meus olhos, eu não vi ninguém ali. Eu saí caminhando, mas quando dei fé, eu já estava correndo desesperadamente em direção ao meu cavalo. Eu galopei até bater aqui em casa. O peão, seu Milton, um vizinho aqui do lado, aguentou o pelar, um sujeito meio ignorante. No outro dia, ele contou tudo o que havia acontecido depois da ventania. Ele, o peão da fazenda e o filho do defunto foram os únicos que permaneceram naquele local. Foi aí que começaram a sentir um cheiro meio esquisito no ar. Era um cheiro totalmente diferente de tudo. Foi então que, embora não fosse cheiro de defunto passando da hora de enterrar, resolveram colocar o caixão no jipe e levá-lo até o cemitério. O filho do velho estava no volante, enquanto o peão estava sentado no banco do carona e vigiava o caixão colocado atravessado sobre os bancos traseiros e apoiado no pneu do estepe. Assim que o cortejo atravessou a porteira do curral e pegou a estrada de chão, todas as janelas e portas daquela casa abriram subitamente e do nada começou um vendaval. Por onde o jipe passou, ficou um rastro de árvores caídas nos dois lados da estrada, desde a fazenda até a entrada do cemitério. Quando o senhor passar por lá, vai poder ver que até os pés de araticum, pequizeiro e sucupira, que são bem grossos, foram arrancadas pela ventania que seguiu o cortejo. Eu nunca vi nada assim por aqui, nem na mais brava das chuvas, e olha que mês de novembro sempre tem chuva brava por aqui na região. Aquilo que aconteceu não é coisa desse mundo. Por algum tempo eu fiquei imóvel sentado no tamborete. Depois, como eu precisava cumprir a cota do dia, eu peguei a estrada e fui em direção àquela fazenda. Haviam outros clientes que usavam aquele mesmo caminho,
Em um determinado ponto, eu olhei pela janela e vi o muro de pedras do pequeno cemitério. Dali em diante, realmente quase todas as árvores estavam tombadas. Haviam galhos arrancados e deixados à beira da estrada. Algo impossível de explicar. Durante todo esse percurso, até passar pela encruzilhada que dava acesso à sede daquela fazenda, só havia nos dois lados da estrada troncos arrancados e galhos retorcidos. Parecia que o carro trafegava em câmera lenta, flutuando. O meu estômago estava gelado e minha cabeça dispersa. Aquela foi a minha última viagem para aquela região, pois a minha mãe acabou falecendo e eu tive que voltar para São Paulo. Hoje eu estou com 76 anos de idade, mas sempre que me deito, eu sinto aquele mesmo frio nas costas. Agora não é apenas pelo velho Vladimir me espiando pela janela, mas por saber que assim que começar a dormir, aparecerá em minha mente a imagem do peão da fazenda e do herdeiro sentados no alpendre daquela casa velha, olhando para mim com aqueles olhos de fogo. Viajar pela estrada pode ser uma das experiências mais prazerosas para os amantes do volante, mas às vezes pode ser aterrorizante. Isso porque, sem esperar, pode-se ter uma experiência com bruxaria. O meu nome é Gustavo Bernal, eu sou do estado do Mato Grosso. O meu pai sempre teve 3 ou 4 caminhões e era procurado por pessoas interessadas em transportar seus produtos para outros municípios ou até mesmo estados. O que mais transportamos até hoje são feijões, mangas e milhos, entre outros. Mas graças a Deus, sempre temos trabalho. Apesar de, em várias ocasiões, certas pessoas terem feito trabalhos contra nós por pura inveja, essa inveja é gerada por aqueles que estão começando nesse negócio e querem deixar de lado aqueles que, com anos de esforço e perseverança, conseguiram conquistar os seus clientes. Eu comecei a dirigir desde criança e continuo até hoje, pois eu aprendi com meu pai e desenvolvi um carinho pelas coisas que faço diariamente. Na época do acontecido, eu tinha apenas 19 anos de idade e estava de férias na universidade. Nessas ocasiões, acompanhava o meu pai para ajudá-lo a dirigir um dos caminhões, pois sempre havia um deles recebendo manutenção contínua para não termos problemas na hora de transportar a carga. Em uma ocasião, chegaram homens às plantações de cana que já estavam sendo cortadas e precisavam ser levadas para um engenho, que naqueles anos ainda fabricava açúcar. Essas pessoas foram falar com o encarregado, no caso era o senhor Henrique, para oferecer os seus serviços. Gentilmente o senhor Henrique os contratou e eles concordaram em como iriam carregar um por um os caminhões. Até esse ponto tudo estava bem, mas meu pai começou a notar que onde quer que ele fosse para pegar a carga, era como se esses homens o estivessem seguindo ou esperando para saber seus passos. Naquele ano, houve muito trabalho árduo, mas no ano seguinte, as coisas ficaram estranhas. Depois de tantos anos trabalhando com essas pessoas, o meu pai só recebia 2 viagens, enquanto aqueles homens recebiam muito mais do senhor Henrique. Foi quando tudo começou a ficar pior para o meu pai e para o seu negócio. E nesse meio tempo, ele ficou gravemente doente, o que o deixou de cama por quase 3 meses. Os seus caminhões quebravam com muita frequência e, além disso, o conserto às vezes era insustentável. O meu pai chorava ao ver que o patrimônio para os seus filhos estava escapando de suas mãos como água. Então, em uma dessas viagens, Marcelo, um dos trabalhadores mais antigos, caiu com o caminhão do meu pai em uma vala.
O meu pai, o mais rápido possível, foi ao local do acidente preocupado com Marcelo mais do que os danos causados. Eu o acompanhei e é aqui que as coisas ficam muito estranhas. A grua já havia chegado para retirar o caminhão e Marcelo ainda estava lá quando chegamos. Ele se afastou dos trabalhadores da grua e nos fez um comentário que na verdade nos alertou. Marcelo disse ao meu pai que em cada viagem que ele fazia encontrava aqueles dois homens o espiando por toda parte. Na verdade, quando algo acontecia com ele ou com os caminhões, eles sempre estavam presentes. Era como se fossem, nas palavras do Marcelo, dois urubus na carniça. Não era normal que depois de tanto tempo, de repente, o negócio do meu pai estivesse desmoronando. Quando ele começou a pensar que, desde que aqueles homens começaram a fazer viagens, as coisas foram de mal a pior para ele. Os clientes desapareciam, os contratos eram rompidos e a sua reputação começou a se deteriorar lentamente. Ele já não era mais o mesmo de sempre e as entregas estavam desmoronando também. Só faltava nos rotularem como ladrões ou desonestos. Não passou muito tempo, até que entre os trabalhadores começou a correr um boato de que o meu pai estava amaldiçoado, que haviam feito um trabalho contra os seus caminhões. Cada motorista contava uma experiência diferente quando saía para a entrega. Eu tive até que deixar de lado os meus estudos para poder ajudar o meu pai. Eu não acreditava no que os motoristas contavam, mas eu fui obrigado a acreditar quando eu tive a minha própria experiência. Já era tarde quando eu retornava de um armazém para onde eu havia levado uma carga de sacos de feijão. O caminho naqueles tempos era de terra batida e de repente eu tive uma sensação de opressão no peito, como se uma mão fria estivesse apertando meu coração. Eu senti uma tontura muito forte e os meus ouvidos zumbiam. Eu pedi a Deus para não morrer naquele lugar tão desolado e fiquei rezando para que a minha morte não acontecesse ali naquele momento. Encostei a minha cabeça no volante, quando de repente uma mulher e um jovem se aproximaram pelo caminho. A senhora parou ao lado do caminhão e começou a rezar em uma língua desconhecida. Aos poucos eu comecei a recuperar a consciência. A mulher então me perguntou se eu estava me sentindo melhor e eu respondi que sim. Ela disse ao rapaz para me dar água. Ele me estendeu o cantil e a água tinha um gosto estranho. Achando que a mulher percebeu que eu não gostei, e então ela me disse que aquilo era um remédio para um susto que eu havia levado. Eu perguntei para onde eles estavam indo, e ela respondeu que estavam indo para o mesmo lugar que eu. Eu disse a ela que eu estava indo para casa, e ela disse que também estava indo para lá. As respostas eram estranhas, mas por eles terem me ajudado, eu não quis discutir. Então, eles subiram na cabine e seguimos em direção à casa do meu pai. Quando chegamos, o meu pai estava apoiado em um dos caminhões. A mulher e o jovem desceram do caminhão e caminharam na direção dele. Ela disse que se chamava Cremilda e que havia sido enviada para ajudá-lo. Meu pai sabia do que se tratava, pois ele começou a falar com ela, mas não permitiu que nenhum de nós estivesse presente. A mulher e o jovem ficaram hospedados em nossa casa por cerca de uns 3 meses, durante os quais eles iam e vinham. Quando voltavam, traziam ervas copais e outras coisas que usavam em alguns rituais. A dona Cremilda era uma benzedeira e mãe de santo, e o jovem que a acompanhava era o seu neto, que estava aprendendo o ofício da avó. Como vocês devem imaginar, tinham feito um trabalho para que meu pai saísse do caminho e deixasse livre o espaço para aqueles homens que nem eram dessa região. Eu não sei de onde eles eram e nem quero saber, porque quando eu descobri o que estavam fazendo com meu pai, o meu coração se encheu de ódio e eu desejei até a morte deles, assim como eles desejaram a do meu pai. Primeiro,
A dona Cremilda teve que ajudar a remover a maldição que fizeram contra meu pai, depois contra os caminhões, assim como os trabalhadores que eram leais e sem traição, e para aqueles homens que não soubessem dos nossos movimentos. Foram tempos difíceis, praticamente começamos do zero novamente, mas graças à ajuda da dona Cremilda, começamos a trabalhar novamente com os nossos antigos clientes. Tivemos até que vender os nossos caminhões e comprar outros mais novos. E com o tempo, isso até que acabou sendo bom para a gente. Como dizia a dona Cremilda, os ventos da mudança são bons e devemos renovar o velho pelo novo. Nenhum dos motoristas teve mais um episódio sobrenatural como os que haviam contado. Mas essas experiências eu contarei em um outro momento, pois esta é apenas o início das situações que eles viveram. Depois de um tempo, aqueles homens desapareceram misteriosamente, deixando para trás os contratos e os clientes que tinham feito. E em seguida, surgiu até um boato, não confirmado, de que eles foram encontrados sem vida em meio a uma estrada no interior do Tocantins. O meu pai, infelizmente, veio a falecer há 14 anos atrás. Foi de causas naturais, assim como a dona Cremilda. Eu ainda tenho uma amizade muito grande com o Pedro, o neto da dona Cremilda. E ele, inclusive, trabalha aqui comigo na administração dos caminhões que eu acabei herdando do meu pai. Muito obrigado por contar o meu relato. E um grande abraço a todos os inscritos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Rogério de Souza. O meu relato aconteceu no ano de 2008. Após um ano desempregado, eu consegui um emprego como ajudante em uma empresa de construção, graças à indicação de um amigo meu que era conhecido do encarregado. Esse trabalho chegou na hora certa, pois a minha esposa Ana estava grávida do nosso primeiro filho. Estávamos muito felizes e eu, mais do que nunca, precisaria de dinheiro para preparar tudo para a chegada do bebê. Eu nunca havia trabalhado na área de construção e todos os dias eu chegava muito cansado em casa, porém feliz por poder prover sustento da minha família. Eu estava há 4 meses naquela empresa e já tinha um bom relacionamento com todos os meus colegas. O trabalho era pesado, mas tornava-se até que divertido no meio das conversas e brincadeiras que tínhamos durante o expediente. Havia um senhor que trabalhava conosco chamado Pedro. Ele era um pedreiro de mão cheia, além de ser muito divertido e brincalhão. Perdi as contas de quantas vezes trabalhava ouvindo suas piadas e seus causos. Seu Pedro era paciente e ensinava o que podia de sua profissão. E como eu era novo naquele ramo de trabalho, os seus ensinamentos me ajudaram muito. Acabamos então nos tornando grandes amigos. Um tempo se passou e terminamos a obra em que estávamos trabalhando. No dia seguinte, tivemos uma reunião com o encarregado que nos comunicou que a empresa havia assinado um novo contrato para a construção de uma escola na comunidade de Águas Claras, que ficava na zona rural. Era um pouco afastado do município onde eu morava, porém fiquei feliz, pois eu sabia que essa obra demoraria alguns meses e significava que o meu emprego estava seguro por mais um tempo. Como eu era apenas um ajudante e a minha carteira não era assinada, caso a empresa ficasse sem serviço, os ajudantes seriam os primeiros a serem dispensados. O encarregado explicou os detalhes e marcou o local onde deveríamos nos reunir no outro dia bem cedo. E às 5 horas da manhã, o ônibus viria nos buscar e nos levar até o local da obra. No outro dia, no horário marcado, o ônibus chegou. O trajeto eram cerca de 2 horas e meia passando pelo vilarejo
e que logo chegamos ao terreno onde seria a escola, que ficava no final dessa localidade. Naquele dia, iniciamos nossos trabalhos e no finalzinho da tarde o ônibus voltou para nos levar de volta ao município. A nossa rotina foi essa e tudo ocorreu tranquilamente durante alguns meses. Certo dia, chegamos na obra e havia uma grande bagunça lá dentro. Muitas telhas e tijolos haviam sido quebrados e sacos de cimento rasgados e ferramentas espalhadas por toda parte. O nosso encarregado ficou uma fera quando viu aquela cena e nos disse que ainda naquele dia tomaria uma atitude drástica. Então limpamos a bagunça e logo voltamos ao trabalho. No final da tarde, pouco antes do ônibus chegar, nos reunimos e o encarregado começou a falar: pessoal, devido ao ato de vandalismo que aconteceu aqui, a obra não vai poder ficar sozinha. Com certeza os moleques da região estão vindo fazer bagunça durante a noite. E eu preciso que 2 de vocês se disponibilizem a dormir na obra. Os que ficarem receberão pagamento adicional e se revezarão para que não fique tão cansativo. Todos ouviram em silêncio e permaneceram em silêncio após ele terminar. Provavelmente, ninguém queria ficar naquela obra no meio do nada durante a noite. Foi quando o seu Pedro falou: eu posso ficar, já moro sozinho mesmo, então para mim não tem problema, disse ele, dando uma grande risada. O seu Pedro era um homem viúvo e os seus filhos, todos eles já tinham constituído uma família. Ele morava sozinho há um bom tempo e já estava acostumado. O encarregado nos olhou e disse: eu preciso de mais um de vocês, pessoal. Aquele dinheiro extra era muito tentador e para mim, que estava prestes a ser pai, era ainda mais. Eu comecei a pensar no que eu faria com aquela grana e logo levantei o braço dizendo que eu também ficaria. O encarregado explicou que o seu Pedro ficaria uma noite e eu ficaria outra, e assim nos revezaríamos até a obra terminar. Ele pediu que nós preparássemos umas coisas, pois no outro dia já começaríamos na nossa nova tarefa. Eu conversei com seu Pedro e ele disse que ficaria primeiro, e eu concordei. E fomos então em direção ao ônibus que acabara de chegar. Chegando em casa eu falei tudo para minha esposa Ana. Ela não gostou muito da ideia, então tive que explicar que aquele dinheiro extra ajudaria muito para que comprássemos as coisas do nosso bebê. E após muita conversa, ela acabou entendendo. Eu combinei com ela para que ela ficasse na casa da mãe dela quando eu fosse dormir na obra. Isso seria para ela não ficar sozinha em casa. Logo chegou a minha vez de dormir na obra e no fim da tarde, os trabalhadores recolheram suas coisas e foram em direção ao ônibus. O seu Pedro foi até a mim e se despediu, desejando uma boa noite. E logo fiquei sozinho e dei um jeito de atar minha rede em uma das partes cobertas da obra para me proteger em caso de chuva. A noite caiu rápido e eu acendi uma vela. Após jantar, eu me deitei na rede e fiquei ouvindo um rádio a pilhas que eu havia levado. Nessa noite bateu até um ventinho bem agradável e a noite era bem silenciosa, já que a construção ficava próxima à mata, e logo o sono me pegou. Foi quando eu acordei durante a madrugada com o som de latidos de cachorros que pareciam vir da estrada que passava ali perto. A vela já havia se apagado e eu fiquei apenas deitado, ouvindo aqueles cães que pareciam latir para algo que passava pesado pela estrada. Achei até que fosse algum animal dos sítios próximos. Ficaram então por ali um tempo, mas logo a algazarra foi se afastando e eu voltei a dormir. Alguns dias se passaram. Eu já havia até me esquecido do ocorrido.
Quando foi numa sexta-feira, seu Pedro me chamou afastado dos outros colaboradores e me disse: "Ô Rogério, tenha cuidado quando ficar dormindo na construção." Então eu perguntei: "Mas por quê? Aconteceu alguma coisa?" Então ele disse: "Eu tenho ouvido barulhos estranhos nessa estrada já faz algum tempo. Na verdade, já tem algumas noites, e ontem, quando eu me levantei para ir ao banheiro durante a madrugada, eu ouvi barulhos no fundo da obra. Alguma coisa estava derrubando tudo lá atrás. E não parecia ser uma pessoa, mas sim um animal bem grande. Inclusive, eu botei uma escada de madeira na parede e subi no telhado. Os barulhos pararam depois de um tempo, mas lá eu fiquei até o dia clarear. Na hora eu sorri, achando que ele estava tentando me assustar, mas ele ficou sério me olhando. Foi quando eu lembrei do barulho que eu havia escutado na estrada algumas noites atrás, mas para mim era apenas um cavalo ou então algum outro animal qualquer dos sítios. Eu disse isso para ele, mas a sua expressão séria não mudou em nenhum momento. Ele então abriu a bolsa que trazia consigo e tirou um embrulho que logo me entregou. Quando eu abri esse embrulho, era um revólver calibre 38 e estava carregado. Na hora eu tomei um susto e quase deixei a arma cair. O seu Pedro então me olhou e disse: "Filho, eu tenho esse revólver já faz anos. Como eu moro sozinho, eu comprei para minha proteção. Presta atenção, toda vez que você for dormir aqui, eu deixarei ele com você." Ele me explicou o básico de como atirar e eu fiquei ouvindo atentamente. Eu até que tentei recusar, mas ele disse que fazia questão e que se eu não precisasse, era só não usar. Após muita insistência, eu acabei aceitando. Pois bem, mal sabia eu que precisaria daquela arma mais cedo do que eu imaginava. A noite logo caiu e, como de costume, eu jantei e me deitei logo na rede, ficando ouvindo meu radinho. Mas naquela noite o sono não chegou. A história do seu Pedro não saía da minha cabeça e comecei a sentir um pouco de medo. Acabei seguindo o exemplo dele e coloquei uma escada de madeira próxima à minha rede caso precisasse ou o animal que seu Pedro ouviu viesse. Então eu teria a chance de subir rapidamente no telhado também. A lua estava cheia e o céu estava limpo, tornando aquela noite bem mais clara. Parecia até que já estava amanhecendo. Já era madrugada quando eu ouvi um som de cachorros latindo ao longe. Eles gritavam e choravam como se alguém os batesse. Eu desci da rede, peguei o revólver e subi na escada e a puxei para cima e me sentei. Eu fiquei parado lá de cima, apenas ouvindo todo aquele reboliço. Pouco tempo depois, aquela barulheira dos cachorros parou e a noite ficou silenciosa. Eu até me achei medroso por eu ter subido ali em cima e já me preparava para descer quando, do nada, um som terrível veio do meio da estrada. Não tem nada com que eu possa comparar. Parecia um grito de gente misturado com o rosnado de algum animal. Aquilo me deixou completamente apavorado. Olhei na direção daquele som e vi um animal vindo até a construção. Ele era mais ou menos do tamanho de um bezerro coberto de pelos e estava em 4 patas, sendo que sua parte traseira era mais alta do que a dianteira. Aquela coisa entrou na obra e começou a derrubar as coisas. Pouco tempo depois, chegou até a minha rede e eu pude ouvir que ele rasgava com muito ódio. Aquilo roncava como se estivesse engasgado. Ele ficou lá dentro por um bom tempo. Eu continuava sentado no telhado, sem me mexer, sem fazer um barulho e rezando para que Deus fizesse aquilo ir embora. O bicho então saiu e foi caminhando em direção da estrada. Foi quando ele parou, farejou o ar
e olhou na minha direção. Os seus olhos brilhavam como olhos de gato. Ele ficou de pé como um homem. As suas pernas pareciam quebradas e ele soltou um berro muito alto. Ele correu e saltou tentando subir no telhado. Se aquela coisa conseguisse subir onde eu estava, com certeza seria o meu fim, mesmo eu estando armado. Eu peguei o revólver e fiquei de pé me preparando para atirar. Eu não tinha muita experiência com armas, mas fiz o que o seu Pedro havia me mostrado. Aquele ser tomava distância e saltava, indo cada vez mais alto. Em uma de suas tentativas, ele alcançou a ponta do telhado e, com esforço, terminou de subir. Eu dei 3 tiros na direção dele. Não sei ao certo quantos acertei, só sei que ele deu um grito e caiu com muita força no chão. Com o impacto dos tiros, eu me desequilibrei e por pouco não caí também. Afinal, era a primeira vez que eu atirava em minha vida. Ele ficou quieto por um bom tempo, mas logo se levantou meio desengonçado e olhou para mim. Eu ainda estava com a arma apontada para ele e não perdi tempo. Eu efetuei mais 2 tiros na direção dele. Aquilo urrou novamente e parecia sentir dor. Ele ficou de 4 patas e saiu correndo pelos fundos da obra, desaparecendo em meio à mata. Fiquei lá em cima o restante da noite e de manhã eu desci para começar a arrumar a bagunça que o bicho tinha feito. Quando o ônibus com os trabalhadores chegou, eu já tinha terminado e felizmente ninguém percebeu nada. Assim, eu pude contar o ocorrido para o seu Pedro. Ele ouviu atentamente. Disse que já desconfiava do que aquele bicho poderia ser e, de acordo com a descrição que eu dei, ele afirmou ser um lobisomem. Ele me aconselhou a não falar sobre o assunto com mais ninguém, pois poucos acreditariam, e eu ainda serviria de chacota para eles, e assim eu fiz. Eu continuei revezando com seu Pedro para ficar na obra durante a noite, porém eu estava sempre armado, é claro. Mas graças a Deus aquele bicho não voltou até concluirmos o nosso trabalho. Ainda trabalhei um bom tempo naquela empresa onde eu fiz amigos para a vida toda. Sempre que eu escuto um caso sobrenatural, eu me lembro desse ocorrido e agradeço todos os dias a Deus pela sorte que eu tive naquela noite. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite e fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, convido a você a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa experiência com mais pessoas que gostariam de ouvir esse relato. Aqui embaixo está o campo dos comentários para você deixar uma crítica, elogio ou até mesmo alguma sugestão de algum vídeo. O meu muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Um abraço.